Reverências, muito obrigada. Que alegria estarmos juntas para mais uma atividade da Associação Pomba Branca da Seichonoye do Brasil, preparada especialmente para nós mulheres. Estou aqui para convidar você para refletirmos sobre o tema Conecte-se com o verdadeiro você. Se pensarmos no título Conecte-se com o seu verdadeiro você, vamos perceber duas ideias-chave: conecte-se e verdadeiro você. A ideia de conexão aponta para uma ligação direta com alguma coisa ou com alguém, e pode ser entendida também como união. A pergunta que se coloca é com que ou com quem desejamos estabelecer essa ligação, ou onde estão esse ser ou essa coisa com que nos conectar. E nos últimos tempos, temos observado que muito se tem falado em conexão. É curioso aprender com o cotidiano. Por exemplo, é comum atualmente a gente dizer: minha conexão não está boa, não estou conseguindo captar o sinal, acho que vou trocar o provedor. Vejam, mesmo sem perceber, estamos admitindo que a qualidade da conexão está diretamente com a fonte, está diretamente relacionada ao provedor. E esta fonte com a qual devemos nos conectar, na Seichonoye nós vamos aprender que é a nossa imagem verdadeira, que é Deus. Sobre a ideia de verdadeiro você, vamos lá. Se eu perguntar a cada uma de vocês quem é você, como vocês vão responder? Se me perguntassem, eu responderia: eu sou. Correto? Num primeiro momento, responderia: eu sou Amélia Escoto do Amaral Ribeiro. Esta resposta mais imediata está pautada em uma dimensão material, visível. Na verdade, no plano da manifestação. Vocês estão me vendo. Eu estou aqui diante de vocês nesta forma de Amélia. Mas vamos lembrar, para além do que é singular, próprio da forma, há a dimensão espiritual. E do ponto de vista espiritual, a resposta seria: eu sou filha de Deus. Eu sou vida de Deus. Eu sou a própria manifestação de Deus. E vejam que interessante. Quando se pergunta sobre você, a resposta é: eu sou. Essa estreita relação entre você e eu é indicada no ensinamento da Seichonoye, quando nos diz que as vidas são indivisíveis. Portanto, somos uma só vida. Somos a própria vida de Deus. E mais, você é eu e eu sou você. Adquirir essa consciência nos liberta. Mas liberta de quê? Liberta das ideias errôneas sobre nós, sobre a nossa natureza feminina e sobre os outros que construímos por desconhecer a nossa natureza divina. Liberta das amarras da nossa mente. Na orelha do volume 29 da coleção A Verdade da Vida, de autoria do fundador da Seichonoye, Masaharu Taniguchi, está escrito sobre a singularidade de ser e viver como mulher. Aqui está escrito: o único caminho para você viver a verdadeira felicidade como mulher consiste em viver aqui e agora a vida que só a mulher pode viver. Em outras palavras, viver seguindo suas próprias aptidões inatas e seu próprio caminho da vida. Já no capítulo 3 da coleção A Verdade, volume 5, para explicar sobre a vida, o mestre Masaharu Taniguchi
pergunta: mas afinal, o que é vida? E ele responde: vida é a expressão de Deus. A vida de Deus se aloja em nós e nos faz viver. Isso está na página 32. E mais adiante: sendo a vida um dos atributos de Deus, podemos dizer que Deus é vida e vida é Deus. Mais adiante, no texto, vamos encontrar: a vida do ser humano tem a mesma origem universal. Ela vem da mesma fonte, que é Deus. Sobre a natureza e a felicidade da mulher, no prefácio do volume 29, ao qual acabei de me referir, nós vamos encontrar o que segue. Onde há vida, há invariavelmente o caminho. Isto porque vida é caminho. O caminho é onipresente e não pode ser demonstrado visualmente. Ele assume variadas formas, conforme varia o lugar ou a posição onde cada ser manifesta a vida que traz em seu interior. E o mestre ilustra: as exuberantes flores de cerejeira, cada qual tem seu caminho peculiar. O caminho, que é um só e não tem formato, manifesta-se de formas infinitamente variadas. Os homens têm o caminho peculiar a eles, e as mulheres têm o delas. E o mestre ainda acrescenta: não poderá haver felicidade nesta vida enquanto as mulheres não manifestarem seus dons naturais recebidos de Deus. Mas como fazer para ser feliz nesta vida, manifestando os dons naturais, como elegância, amor, docilidade, que nós mulheres recebemos de Deus? A resposta parece simples: conectando-nos com a nossa natureza verdadeira, com o nosso verdadeiro eu, que é o próprio Deus. Mas como fazer isso? Para que possamos nos conectar com o verdadeiro eu, o mestre Masaharu Taniguchi aponta alguns itens fundamentais. O primeiro deles: mudar completamente o conceito sobre a condição de mulher. Ver a condição como potência, como possibilidade inerente à natureza e nunca como impedimento. Precisamos, portanto, ampliar a consciência em relação à nossa natureza. Não somos seres materiais, suscetíveis às variações das circunstâncias. Somos seres espirituais que vieram a este mundo para uma missão grandiosa: ser e viver como mulher. E assumindo-nos como mulher, expressar o feminino em toda a sua plenitude, em todas as esferas da nossa vida. Nossa vida é manifestação da vida de Deus. Deus se aloja em nós e se expressa através de nós. Compreender isso é despertar para a sublimidade de ser mulher. Nascer como mulher é uma dádiva de Deus. Agradecer e reverenciar a esta dádiva traz tranquilidade e, ao mesmo tempo, aviva a nossa alma. Mas o que interfere nesse processo? Um dos fatores que impede a conexão e expressão plenas da nossa natureza divina está relacionado aos nossos conceitos sobre a condição de mulher ou a condição da mulher, tanto em relação a si mesma quanto em relação ao lugar que ocupa na sociedade. O curioso é que, na maioria das vezes, quando usamos a expressão condição feminina ou condição da mulher, o fazemos em referência a algo que impede a realização plena de alguma coisa. E os impedimentos são sempre atribuídos a fatores externos. Ter nascido como mulher seria impeditivo do progresso e, principalmente, de ser feliz.
o uso, o sentido e significado que atribuímos ao termo condição estão diretamente relacionados às posturas, aos pensamentos e sentimentos que nutrimos em relação à mulher e ao feminino. Estes pensamentos, ao longo das nossas experiências, vão se acumulando juntamente com sentimentos equivocados sobre nós mesmas, sobre os outros e sobre o mundo. O importante é que, sem que nos sintamos culpadas, entendamos que isso tudo aconteceu porque não sabíamos que Deus habita o nosso interior. Por desconhecimento, nos conectamos, algumas vezes, com fontes transitórias e não com aquilo que tem valor eterno. Sobre a ideia de condição, precisamos entendê-la como, já disse anteriormente, como maneira inerente à natureza de alguém em alguma coisa, como possibilidade, e nunca como impedimento, como restrição. E se percebida a condição como maneira de ser inerente à natureza, a natureza feminina e o feminino encerram em si, enquanto expressões do divino, características próprias do ser mulher. O que permite que a mulher viva plenamente é simplesmente viver a vida que só a mulher pode viver. É transformar as suas aptidões inatas em virtudes através das quais Deus se expressa. E nesse cenário, a gratidão é a chave para estabelecer a conexão com a nossa essência, com a nossa natureza verdadeira. Um outro ponto fundamental que o mestre nos indica é: não se prenda aos seus defeitos. Aqui, no volume 5 da coleção A Verdade, nas páginas 15 a 18, encontramos alguns lembretes importantes. São eles: o ser humano é um diamante não lapidado. Sua preciosa natureza se manifesta à medida que recebe o polimento adequado. Procure se aperfeiçoar continuamente, cada vez mais. E o ideal não é a perfeição, mas sim a capacidade de progredir. Portanto, não se prenda aos seus defeitos. Busque reconhecer, valorizar, elogiar e manifestar as suas qualidades. Reconheça em você e nos outros a perfeição da imagem verdadeira. E pelo poder das boas palavras, abençoe e vivifique a você e a todas as pessoas, coisas e fatos. Preencher a mente de bons pensamentos, de pensamentos de gratidão e repetir boas palavras fará brotar em nós o sentimento de amor e louvor ao próximo. E o ensinamento da Seitonui enfatiza que nós somos o nosso próximo mais próximo. Quando compreendemos isso, percebemos que eu e o outro somos um e que o paraíso é aqui e agora. O mestre acrescenta ainda um terceiro item para que possamos nos conectar com a nossa natureza verdadeira, com o nosso verdadeiro eu, nosso verdadeiro você. Faça o bem a você mesma. E aqui, no capítulo 10 da coleção A Verdade da Vida, volume 29, nós vamos encontrar a base moral da Seitonui está em fazer o bem para nós mesmos. E mais ainda, devemos compreender que, antes de mais nada, precisamos fazer o bem a nós mesmos e que, para isso, é imprescindível sermos bons para os outros. Lembram-se de quando perguntei no início quem é você? E refletimos juntas que a resposta é sempre eu sou?
Então, por onde começa a edificação deste eu? Pela nossa mente. O nosso conteúdo mental se reflete nas pessoas, coisas e fatos que compõem o nosso ambiente. O mestre explica que as nossas vibrações mentais constituem o nosso pensamento. E o maior bem que podemos fazer a nós mesmos é tornar puras, sublimes e harmônicas as nossas ondas de pensamento. Em primeiro lugar, devemos aprimorar a nossa mente para que ela entoie músicas sublimes. E somente quando a música da vibração mental entoada dentro de nós for uma música harmônica e agradável, podemos causar realmente boa impressão nos outros. Isso está aqui na página 156. Na página 157, o mestre nos diz: o que os outros sentem a nosso respeito é o mesmo que sentimos em relação a nós próprios. Que afirmação contundente, não é mesmo? Mais adiante, nesta mesma página e na página seguinte, o mestre pergunta: será que uma pessoa incapaz de amar a si própria consegue amar os outros? E responde: é evidente que não. Amar é dar valor a nós mesmos. Se não soubermos o que é amar a nós mesmos, também não saberemos o que vem a ser amar os outros. Sintetizando o que refletimos até aqui em torno da ideia de conectar-se com o verdadeiro você, podemos retomar as orientações dadas pelo mestre Masaharu Taniguchi. Quais sejam: abandonar as concepções equivocadas sobre a condição de mulher, não se prender aos próprios defeitos e fazer bem a si mesma. Se consideradas em seu conjunto, percebemos que os rumos do nosso destino são traçados pelas vibrações mentais que nós irradiamos. Se queremos ter um bom destino que nos proporcione progresso e desenvolvimento, precisamos emitir constantemente boas vibrações mentais. A partir da página 163 do volume 29 da coleção A Verdade da Vida, o mestre explica: quando uma pessoa alcança um elevado grau de aprimoramento espiritual, ela consegue ver a imagem verdadeira, transcendendo qualquer aparência, qualquer atmosfera. Para que uma pessoa consiga amar realmente, é preciso que ela não se prenda às aparências. É preciso negar os defeitos e as imperfeições e visualizar o aspecto real perfeito e reafirmar que todo homem é filho de Deus. A Seiichi ensina que primeiramente devemos ser bons para nós mesmos e para os nossos próximos. E quem são as pessoas que estão mais perto de nós? São os nossos pais, o cônjuge, os filhos, sogro, sogra, toda a família mais próxima, a família distante, e à medida que nós vamos exercitando a reverência, as boas palavras, a gratidão, nós vamos expandindo este amor que brota em nós. E, a partir daí, esse esforço para sermos bons para nós mesmos constitui uma prática diária. Com essa prática, o amor vai se expandindo e ampliando o seu alcance, até atingir todos os cantos do universo. Ao final desta reflexão, eu deixo um convite para cada uma de nós, mulheres abençoadas, que estão participando desta atividade. Vamos nos conectar com o nosso verdadeiro eu? O que acham de cada uma de nós se permitir colocar em prática no dia a dia as orientações do ensinamento da Seiichi Onoye, agradecendo pelo fato de termos nascido como mulher, valorizando-nos ao máximo como filhas de Deus, cultivando o espírito de harmonia,
o espírito ordeiro, o espírito bondoso e generoso, o espírito de reverência. E através do empenho diário, continuar buscando o aprimoramento espiritual. Nunca desista de você. Lembre-se sempre de que você nasceu neste mundo para ser feliz. Reverencio a vida de Deus que se manifesta como mulher através de cada uma de vocês. Desejo que a sua felicidade se espalhe para todas as vidas que tiverem o privilégio de estar perto de vocês. Muito obrigada.